Olá pessoal, aqui é o Paulo Radatz e nessa aula nós vamos resolver o primeiro exercício da parte 2. Eu vou ler aqui com vocês. Parte 2, funções senoidais e fazores. Exercício 1. Determine o fazor das seguintes funções. Item A. Vamos lá, começar com o item A. Nós temos f de t sendo igual a 5 vezes cosseno de 377t mais 30 graus, certo? Beleza? O que nós aprendemos? Nós vimos que nós temos a função de Euler. Então, essa função de Euler diz o seguinte, que, vamos colocar ela aqui, EJX é igual a cosseno de x mais j seno de x, certo? Onde cosseno de x, então, é a parte real desse número complexo EJX. Certo? Tá bom. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, esse f de t é igual a 5, e aqui o cosseno de alguma coisa vai ser a parte real de um número complexo EJ elevado ao que nós temos dentro do cosseno. 3, que é o x, né? Certo? Só que esse e elevado a alguma coisa, a gente sabe que nós conseguimos separar. Então fica EJ30 vezes EJ377T. Beleza? E o nosso fazor, então, o que ele é? Ele é essa parcela e o número que podia estar lá dentro ou não, tanto faz, tá? Então, nosso fazor f, vou deixar aqui uma barra, ele é igual a esse número, que multiplica essa parte real, ou o cosseno, com ângulo, ou EJ30, ou que é igual a 5 com ângulo 30. Beleza? Ou seja, se eu escrever aqui embaixo o meu f de t, rapidamente você consegue identificar um fazor. O que multiplica o cosseno, lembrando, você tem que estar com cosseno, não é seno, é cosseno. O número que multiplica ele é o módulo e o ângulo está aqui, ó. Beleza? Rapidinho. Bem simples esse exercício. Nada muito sofisticado. E lembrando que esse nosso fazor, ele vai ter aqui o ômega, né? Igual a 377. Beleza? Aí vamos colocar aqui que é radianos, né? Se eu tivesse unidade, como não tem unidade, eu vou deixar só 377. Então, item B. Item B nós temos uma senoide. Então é f de t é igual a 10 vezes seno de 3t mais 60 graus. Nós estamos com uma senoide. A primeira tarefa que nós temos é converter essa senoide para uma cossenoide. E a gente faz isso da seguinte forma, olha só. Eu vou escrever uma relação e aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue confirmar que ela está certa. Então vamos lá. Vou dizer o seguinte, eu vou escrever que seno de x é igual a cosseno de x menos 90, tá? Eu sempre me confundia, pessoal, para fazer minha prova, do nada aparecia isso e eu não tinha certeza. Para vocês confirmarem se essa relação faz sentido, vocês podem fazer o seguinte. Assume que x é um número bem estranho, 40, por exemplo, tá? 40 graus. E aí você faz o seguinte, calcula o seno de 40. Você vai ver que dá 0,64. E aí você calcula o cosseno de 40 menos 90.
e o cosseno de 40 mais 90. Porque a nossa dúvida em geral é aqui, se é mais ou menos, né? Aqui que é a nossa dúvida, mais ou menos. E aí quando você faz esse cálculo, você percebe que esse cara dá 0,64 e o de baixo dá menos 0,64. Ou seja, pode gravar aí se você conseguir em algum lugar. Essa é a fórmula correta, porque foi aí que deu com o mesmo sinal, tá bom? Então só uma dica, se você estiver na prova ali com uma dúvida, às vezes vale a pena você usar a calculadora com um número meio estranho ali para ver se dá certo. Por que estranho? Às vezes o 45, esses números meio redondos, pode te confundir mais, tá? Então, voltando ao exercício, eu posso dizer que f de t é igual a 10 cosseno de 3t. E aí o ângulo aqui, o que eu faço? Eu pego o ângulo menos 90, não é isso? Ó, o x seno x é cosseno x menos 90. Então 60 menos 90, então fica aqui, né? O que eu tinha antes, menos 90. Então meu f de t é igual a 10 cosseno de 3t, 30 graus. E para tirar o fasor, agora a gente já está craque. O número que multiplica o cosseno é o módulo e o ângulo é a fase. Beleza? Pronto. Resolvido o exercício 1 da nossa parte 2. Na próxima aula, nós vamos resolver o exercício 2 da parte 2. Te vejo lá.